eu digo isso direto. Vocês têm uma abertura total de chegar e conversar comigo sobre algo que vocês estão vendo aqui no dia a dia que a gente possa melhorar. Eu vou ter que ter o discernimento de saber se aquilo pode ser utilizado ou não. Ou até se pode ser utilizado ou não naquele momento, né? Mas ouvir as pessoas, e aí eu falo, tem uma galera aqui que quer trabalhar com liderança, que já está nessa vertente ou que está pensando em chegar. Se eu dissesse assim, qual seria a chave de tudo isso? Eu diria, ouvir as pessoas. Nossa, gente, tô falando que essa pessoa é diferenciada. não falei que ia ser uma pessoa diferenciada que ia passar essa entrevista pra vocês, gente. Gente, Rodrigo é brilhante. Você tem toda a razão. Ouvir as pessoas, porque a gente fala nos pequenos detalhes, e você entender, saber ouvir a pessoa, saber conduzir a conversa e conseguir entender o que ela tá querendo te falar realmente. Isso aí. Até com o cliente mesmo, né? A gente consegue. Às vezes o cliente chega na agência falando um monte de coisa. Ou um exemplo, o cliente chega pé da vida, com muita raiva. O cliente tá com raiva, tá falando um monte de coisa. Mas você tenta entender e fala assim, peraí, o que verdadeiramente ele tá querendo me dizer? Ele está chateado, ele tá enfurecido. Mas, poxa, é porque teve um atraso em X coisa. Tá, peraí. Poxa, vou saber conduzir essa conversa. Você ter a paciência, conseguir entender, conseguir ler essa pessoa realmente... Isso faz muita diferença e ajuda muito na sua vivência dentro do banco. 90% das pessoas que chegam brabas na agência, gritando, ou numa maneira mais exacerbada ali no dia a dia, a gente conversa com ela e ela sai te agradecendo pelo atendimento. E só quer ver você a vida toda. Exatamente. Só quer ser atendido por Exatamente, você. E aí um ponto que eu digo, passando para o pessoal mais do lado dessa desenvolvimento de liderança, é que às vezes a gente procura tanto... o sentido, ou procura tanto uma resolução de um problema, e essa resolução está na tua equipe. Essa resolução está em escutar o cara que está no dia a dia contigo, te dizendo o seguinte, e se a gente fizesse aquilo? Dá para fazer? E aí você para e fala, caçamba, dá para fazer, cara. É isso mesmo, vambora. Sabe? E aí a coisa anda daquela maneira no dia a dia. Mas tem que ter humildade também para poder ouvir, né? Porque tem muitas... Nessa posição de liderança que você está, tem muitas pessoas que ficam assim, como essa pessoa que está só há 2 anos no banco, ou como esse jovem, então, acabou de chegar, o que ele pode agregar, como é que essa visão realmente vai ser transformadora? Mas não, é você juntar e falar assim, não, peraí, essa pessoa aqui, ela tá falando, tem uma ideia boa. E esse ponto que você falou agora é algo que você tem que trabalhar todo dia, a humildade, sabe? Porque senão você começa a alcançar resultados, você começa a ganhar dentro do banco, ou dentro da carreira que for, você começa a ter aquela coisa, e eu digo, você tem que trabalhar a tua humildade todo dia. Todo dia você tem que trabalhar a tua humildade. Todo dia você tem que dizer, legal, a coisa está dando certo, os números estão aparecendo, as pessoas falam isso, mas segura a tua onda, baixa a tua bola. Vamos no dia a dia, que você tem muita coisa para aprender também. Hoje eu vou aprender, hoje eu vou ouvir. E digo com você sem medo de errar. Eu faço isso todo dia. Todo dia. É trabalhar a humildade para você não se perder. Tá? E aí eu ia te falar dos 2 livros, né? Falei desse primeiro, que foi o primeiro livro que eu li quando entrei no banco e foi fundamental, é a minha Bíblia ali na cabeceira. E aí um livro muito, muito recente agora, mas que foi assim, que é legal demais e que eu indicaria também, para a gente poder ir para essa parte de liderança, falando dessa parte de liderança, se chama Liderança Tranquila. É o nome do livro. É do Carlo Ancelotti. Liderança Tranquila. Carlo Ancelotti. Ele é o técnico do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, né? Carlo Ancelotti é o maior ganhador de Champions, o pessoal que acompanha futebol no dia a dia. Eu não acompanho nada, desculpa. Como gestor de grupo, não tem problema. É o maior clube do mundo, o Real Madrid, né? E ele é o maior gestor de grupo, na minha opinião, que eu já vi, né? E assim, o livro não é sobre futebol. O livro é sobre liderança. E ele fala que ele consegue implementar no dia a dia dele uma liderança tranquila. E o que é essa liderança tranquila? Liderança tranquila não é delargar. Liderança tranquila não é deixar cada um fazer o que for. E eu acho que isso é legal da gente estar falando, e eu queria muito falar sobre isso, porque é uma coisa que fica muito, muito latente. A maioria do pessoal que trabalha com equipe tem até medo de falar sobre isso. De falar assim, não, eu não posso deixar ninguém achar que eu sou tranquilo.
sabe? Tem que ter medo de mim. O pessoal tem que achar que quando eu chego, o grupinho se dissolve, ou quando eu tá perto de mim, o negócio tem que estar daquela maneira e tudo mais. E eu penso exatamente dessa forma, e aí uma leitura como essa pode te mostrar que você dando uma base para a tua equipe, ela se desenvolve muito melhor, sabe? Você tendo pessoas no teu dia a dia que estão cientes de onde estão pisando, que têm uma confiança muito grande no gestor no dia a dia, você pode alcançar números melhores e maiores do que uma pressão de dia a dia.